A gente pode classificar a renda como ou renda ativa, que é proveniente do trabalho, né? A gente trabalha, a gente tem um salário, isso seria basicamente uma renda ativa bem... um melhor exemplo para uma renda ativa, né? E a renda passiva geralmente é proveniente de algumas decisões que você toma com o patrimônio que você já tem. Então, por exemplo, você tem um imóvel, coloca para alugar, o aluguel é uma renda passiva. Você já tem um imóvel, já tem um ativo e esse ativo está te gerando uma renda passiva, né? Que é propriamente o aluguel. Você tem um patrimônio financeiro que está aplicado em investimentos, seja renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. Esse patrimônio financeiro ele vai valorizando, né? Ele tem um retorno de juros ou um retorno de valorização do papel no tempo, que é uma renda passiva. Não necessariamente a renda passiva se limita só a dividendos, né? Mas dividendos é um tipo de renda passiva, assim como aluguel é um tipo de renda passiva, assim como royalties, se você tem uma marca e você recebe por essa marca, pelo uso dessa marca, são os royalties, também é uma renda passiva. Mas assim, a passiva vem da palavra aqui, você já tem um ativo e esse ativo está te gerando uma renda que não é fruto necessariamente de um trabalho do dia a dia ali. Você pode ganhar dinheiro dormindo, seria esse o conceito. Os dividendos é um tipo de renda passiva que nada mais é do que a distribuição de lucro de uma empresa, né? Hoje em dia tem o conceito de dividendos das ações e o conceito de dividendos dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles são mais famosos pela renda passiva mensal, porque nada mais é do que, ao invés de você ter o ativo real, com um inquilino real, com um contrato de aluguel, né, que tem o trabalho também de manutenção do imóvel, outras coisas que envolvem, né, a administração ali do aluguel de imóvel real, o fundo imobiliário ele cumpre com a mesma função, com a diferença de que você não tem o imóvel real. Você pode ter o mesmo valor do imóvel real aplicado em fundos imobiliários que vão te gerar um aluguel mensal, que são os dividendos. Tá? Por que eles chamam de dividendos nos fundos imobiliários? Porque o fundo é uma estrutura de fundo fechado, condomínio fechado, que gera lucro. Esse lucro é distribuído para os cotistas que investem nesse fundo. Então, o lucro é dividendo. Quando você distribui o lucro para os acionistas, né, para os cotistas, é na forma de dividendos. E o fundo imobiliário tem essa proposta de distribuir essa renda mensal aos cotistas, que tem uma vantagem ainda em relação ao imóvel real. É livre de imposto de renda. Então, é uma renda que cai na sua conta corrente, que você pode reinvestir, você pode sacar para utilizar para pagar despesas pessoais, mas ele é livre de imposto de renda. O aluguel do imóvel real, ele tem uma tabela de imposto de renda que incide e é progressiva, conforme o tamanho da renda. Então, assim, hoje em dia o investidor ele vê muito valor, né? É legal diversificar em imóvel real, em patrimônio financeiro, mas tem muita gente vendo muito valor na questão dos fundos imobiliários com essa questão da distribuição dos dividendos, por ter a facilidade de não precisar ter a burocracia do imóvel real. Tem a renda passiva, que é isenta de imposto, e também alguns migram, né, para os dividendos das empresas listadas na Bolsa, que são, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras, né, uma empresa de saneamento básico, que pode ser uma Taesa. Essas empresas elas já são geralmente empresas sólidas, consolidadas, geradoras de caixa, geradoras de lucro, e com esse lucro elas distribuem dividendos. Elas não estão em fase de crescimento, que é a fase G que a gente fala. Não estando em fase de crescimento, no sentido assim, crescimento exponencial, né? Elas já são mais estabilizadas, consolidadas. Elas não precisam reinvestir tanto. Não tendo tanto reinvestimento do lucro gerado, elas conseguem distribuir mais lucro para o acionista, que são os dividendos, que acabam sendo assim, trimestral, semestral, aí depende muito da política de distribuição da empresa, mas também é uma forma interessante de receber uma renda passiva proveniente do investimento financeiro. A minha dica de fato é procurar um assessor de investimento de confiança, com uma boa formação, que seja antenado nas notícias globais, esteja sempre se atualizando, né? Porque a mudança também de legislação e investimentos muda rapidamente. Alguém que entenda você, né? O assessor não é só técnico, o assessor também tem uma relação pessoal. Então ele tem que entender esse objetivo para adequar a carteira nas suas expectativas. Então, tendo seja uma corretora ou um escritório de investimento como a Cordia Investimentos de confiança, acho que identificar um assessor que tenha empatia, entenda o seu perfil de maneira adequada, porque geralmente esses relacionamentos acabam sendo bastante duradouros e efetivos, e o resultado é certo, é difícil dar errado.